Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Hoje aqui na Innovation Week, dentro do Parque de Inovação Tecnológica em São José dos Campos, eu converso com a Tatiana Fiuza, da Sociedade Rural do Paraná. Tatiana, seja bem-vinda aqui para a gente bater um papo. Obrigada pelo convite e participar com você nessa jornada. Legal. E primeiro, para a gente iniciar, falando sobre o Parque Tecnológico de São José dos Campos, a Innovation Week, me fala, como é que é participar desse evento aqui em São José dos Campos? Como é que foi a expectativa? Foi atendida? É sempre uma experiência, né? A gente vir, conhecer, e é muito interessante quando você vem ao Innovation Week, você realmente parece que está em outro universo. Você tem acesso a tecnologias mais disruptivas, você tem acesso a muito resultado tecnológico, aquilo que as pessoas te apresentam realmente, olha, tem um significado, tem um ROI, tem uma prática. Então é algo muito importante de participar, além das discussões, né, que são intensas. Eu acho que é um lugar onde a gente vem para olhar tendências virando realidade e a gente pode levar isso para nossa casa depois, né? Acho que esse é o mote. Legal. E é muito bacana, tem muitas startups aqui, várias empresas, e ter essa aceleração, diria assim, de negócios, de inovação, de tecnologia, a gente ganha muito tempo, né? Sim, muito, porque hoje existe muita coisa disponível, existe muito mais do mesmo. Agora, quando você chega em um ambiente de inovação, você sabe que aquele ambiente, aquela empresa já passou por uma curadoria, ela já teve um outro olhar, então você consegue, num único lugar, né, Resolver encontrar quase que tudo, né? as coisas que como que você procura? Você ia ficar lá procurando no Google? Não faz muito sentido. Então é interessante porque tem esse processo da curadoria, que aí já sabe exatamente o que você precisa e te conecta com aquilo que você realmente tem de desafio, tem de problema, ou que você pode levar mesmo como tendência para a sua região. Legal. E você representando a Sociedade Rural do Paraná, dentro do Parque de Exposições Ney Braga, a gente estava conversando antes de gravar, o Paraná tão importante para a economia do país. Conta para a gente o cenário, o que o Paraná tem de diferente quando comparado a nível Brasil? Vou começar pela Sociedade Rural, então, Legal. que é uma associação de produtores que existe, né, desde a década de 60, ano que vem está completando 80 anos. Caramba. E é uma associação que está muito ligada a esse posicionamento do setor do agronegócio, um posicionamento em relação a estudos, a dinâmica do setor. E aí a gente vem trazendo para esse braço da sociedade rural o braço da inovação. Por quê? Porque o que tem de diferente no Paraná e mais especificamente no norte do Paraná? O norte do Paraná ele é muito privilegiado em relação à agricultura porque a gente tem um pouquinho de cada. Eu tenho cana, eu tenho milho, eu tenho trigo, eu tenho soja, eu tenho pecuária de corte, eu tenho pecuária de leite, eu tenho citros. Então é uma região, feijão, frutas, né? ela é muito diversificada. E aí, e por conta dessa diversificação, a gente consegue ter diferentes perfis de produtores. Não só que atuam na região, mas muitos produtores que também têm fazendas no Mato Grosso, têm fazendas no Mato Piba, que foram, de certa forma, também construir por lá. Então, essa possibilidade do Paraná de a gente ter a diversidade da agricultura faz com que o Paraná hoje seja um grande produtor nacional, não só de grãos, é o primeiro produtor, por exemplo, de tilápia do Brasil, né? Então todo peixe, provavelmente o peixe de tilápia que você come vem do Paraná. Mais a próxima Curitiba tem a questão da erva mate, enfim, é muito diversificado. E aí isso faz com que seja um produtor mesmo, né, um grande produtor de insumos da agricultura, desse alimento que a gente leva não só para o Brasil, como também para o exterior. E avaliando também o ponto da logística, né? Que é fundamental também, porque não adianta só produzir, tem que escoar, né? Tem que escoar, e aí a gente está num ponto muito importante, porque é muito próximo do estado de São Paulo, né? Principalmente ali a região norte, é muito próximo, então a 120 quilômetros já está
em Assis, tem um escoamento bom para o porto ali de Paranaguá, então a gente tem essa logística bem fundamentada da infraestrutura mesmo. Claro que toda a infraestrutura do Brasil depende da malha rodoviária, etc, mas a gente está bem localizado. E quando pensamos em suinocultura, o Paraná produz muito, né? Sim, tanto a parte de suínos ali na região oeste, quanto frangos, né? A gente tem a avicultura muito desenvolvida. Então, ali na região oeste do Paraná, a gente tem as proteínas muito bem desenvolvidas, né? Suinocultura, avicultura, a piscicultura, enfim, é bem desenvolvido. Então, em cada pedacinho do Paraná, você tem um pedaço forte da produção nacional, né? Além da questão do cooperativismo, né? É um estado... É um ponto fundamental. Onde as cooperativas são muito bem estruturadas, elas têm uma estrutura robusta de atuação, uma rede grande, né, de produtores parceiros, o que dá a elas essa força e essa pujança. E falando do Parque de Exposições Ney Braga, contato gigantesco, né? Londrina ali bem desenvolvido, tem a UEL também, muito próxima, trazendo essas relações da técnico-científica, resolvendo essas dores do mercado, com a pesquisa. A gente sempre bate um papo aqui com o pessoal que está nos assistindo, que a pesquisa e a inovação, elas andam lado a lado, né? Então não adianta nada a gente resolver o problema sem a ciência, sem a tecnologia. E me conta um pouco sobre o painel que você participou hoje aqui na Innovation Week, falando sobre do campo à COP, né? Então, o que foi abordado, quais temas que vocês trouxeram para o pessoal que esteve presente aqui no evento? Quem não conhece o agronegócio acha que a palavra inovação, agronegócio e sustentabilidade são palavras antagônicas, elas não se conversam. Então, quando você fala sobre agronegócio, você não está falando em hipótese alguma sobre sustentabilidade e muito menos sobre inovação. O nosso painel foi justamente para a gente desmistificar esse ponto, para dizer, olha, é possível, existe e é rentável um agronegócio voltado à sustentabilidade. Então, não é que você vai mudar totalmente a produção, mas você vai trazer elementos para a produção que você olhe de uma maneira mais sustentável aquela propriedade, para que você eleve a rentabilidade do produtor. Isso vai desde um produto biológico, ou uma forma de rotação de culturas, ou de preparo de solo, onde você consegue trazer elementos para que você tenha uma maior produtividade e rentabilidade. Então, a palavra agronegócio, a palavra sustentabilidade, elas não são antagônicas. E acho que a gente quis mostrar isso um pouco no painel com os dados, com dados da Embrapa, com dados da própria Sociedade Rural Brasileira, que esteve também com a gente, com dados da Rancho, que também falou um pouco sobre a questão da pecuária, né? Porque hoje a grande vilã é a pecuária. Então, mostrar que não é nessa forma, talvez as pessoas ainda precisam entender um pouco mais. Eu acho que esse foi o grande objetivo desse painel, né? A gente fez um convite com dados, com informações, para que as pessoas vejam e conheçam cada vez mais um agronegócio extremamente sustentável, como é o brasileiro, e também extremamente inovador, como é o brasileiro. E quando fazemos essa relação com a COP, um evento muito importante para o nosso país, como que vocês enxergam essa possibilidade de novos acordos, pensando em sustentabilidade, pensando em preservação ambiental? A gente vê alguns relatos que das COPs anteriores, nem tudo foi cumprido. Sim. Né? Então, qual a expectativa de vocês como sociedade rural, né, desse evento que vai acontecer em Belém? A COP ela é um evento que discute mudanças climáticas. E mudanças climáticas, qualquer mudança climática impacta diretamente o agronegócio, porque trabalhamos com uma indústria a céu aberto. Então, períodos muito grandes sem chuva, período muito grande com muita chuva, geada fora de época, tudo isso impacta diretamente a forma como a gente produz, porque não podemos esquecer que produzimos plantas, seres vivos, né? Sim. No fim do dia, o que a gente produz são plantas, são seres vivos,
e elas precisam, né, ter uma temperatura adequada, ter uma quantidade de água adequada, ter um sistema nutricional do solo adequado. Quando a gente fala desse impacto das mudanças climáticas, a gente precisa ter esse olhar para a agricultura. Mas a agricultura, ela é muito diferente dependendo da região. Então, hoje a gente está numa agricultura tropical, que é diferente de uma agricultura produzida em outra região, principalmente em outro hemisfério. Há diferenças de solo, há diferenças de temperatura, há diferença de estrutura. Então, não adianta a gente ter uma discussão sobre o clima que trate tudo como se fosse a mesma coisa, porque não é. Então, quando se faz os acordos e quando se faz as negociações, é preciso que a gente olhe os parâmetros regionais. Eu não consigo colocar tudo na mesma bolha, definir os parâmetros e falar assim, olha, todo mundo vai cumprir a mesma coisa. Até porque a gente tem uma área preservada no Brasil muito maior do que em outros países. Sim. A gente tem regras ambientais para o produtor brasileiro, áreas de preservação, áreas de impactos, né? Biomas, muito diferentes e muito mais rígidas do que em outros países. Bem, nessa perspectiva, como que a gente olha o que vai ser acordado, o que vai ser para que seja benefício para que a gente consiga fazer as compensações. Então, não é um debate dizendo assim, o agronegócio não quer saber da compensação do carbono. Não, quais são os critérios que podem ser utilizados para a nossa realidade, para a realidade da nossa agricultura tropical, para a nossa realidade de produção, que a gente consegue atender. Então, esse impacto é importante a gente mostrar. Primeiro, mostrar que o Brasil tem uma agricultura sustentável, porque tem. Hoje o mercado de biológicos no país é muito grande, a forma como a gente produz, o plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta, a forma de rotação de cultura, de preservação de solo, mesmo, né? A legislação, preservação, enfim. Então, primeiro é mostrar isso a outros países que ainda, né, veem como um grande devastador. E o segundo como é que a gente cria as discussões para criar os parâmetros que sejam adequados para cada país. E ainda sobre esse tema, tem um desafio gigante que em 2050 nós teremos 10 bilhões de pessoas no mundo. Como alimentar? Como é que alimenta esse povo? Como alimentar? Esse é um desafio, e aí muitos estudos já, até da própria Embrapa, mostram que assim, a gente não precisa aumentar a área plantada para produzir mais, né? A gente precisa recuperar áreas degradadas, né? E isso é um fato importante, mas como é que a gente também melhora a qualidade do nosso alimento? Talvez a gente tenha um grão com mais proteína, né? Talvez a gente tenha diversificação de grãos de proteína que tenham certos elementos. Não é só uma quantidade, né? Hoje a gente tem falado muito da qualidade desse alimento. E também é muito engraçado quando a gente fala do agronegócio, fala assim, mas as pessoas, elas comem. E aí, quando você vem, né, parece aquele produto abraçado na folha de alface, assim, é só legumes. Não, é a carne que a gente come, né? Então, assim, mas para que serve a soja? Olha, o frango que você come, ele come a soja, né? O seu pet é alimentado, provavelmente, né, de algo que veio do milho e da soja. Então, e aí tem um ponto importante, não é só uma alimentação humana. É uma alimentação também dos animais. Com certeza, né? É a base. É a base da alimentação também dos animais. Então, a conta é um pouquinho maior do que 10 bilhões e é um desafio. E hoje, é senso, né? A gente entende que não há essa perspectiva de crescimento da agricultura sem um crescimento tecnológico junto. Seja melhorando a eficiência das sementes, dos produtos, né? Seja melhorando a quantidade, como que a gente vai fazer o tratamento do bem-estar animal. Essa melhoria da qualidade dos produtos, ela também impacta. Então, quando a gente fala, a gente tem um desafio de alimentar uma população muito grande, esse desafio precisa de tecnologia e inovação para ser suprido, né? E a gente olhar para essas formas de produção, do que a gente está fazendo ali, nas formas de manejo, o que a gente pode trazer mais eficiência. Sim. Também. E pensando também em segurança alimentar, né? Sim. Porque não adianta nada produzir, mas se esse alimento ele não for seguro. Sim.
né? Então, como que você tem conversado, até mesmo com o governo do Paraná, para essas iniciativas? Já tem algum plano para aumentar essa produção? A gente estima aí que tenha basicamente mais de 60% que precise ser retomado ou melhorado na questão das áreas produtivas. Como que tem sido conversado esses assuntos? A política pública, ela sempre envolve o apoio ao produtor rural, para que ele conheça, né, as soluções, o que precisa e de que forma que a gente consegue envolver. Não vou saber especificamente dizer qual que é a orientação do programa que a gente pode caminhar, mas o que a gente tem visto muito na discussão em relação à segurança alimentar é justamente essa eficiência da produção. Como que você produz melhor com a mesma área, porque né? assim, a gente tem que produzir melhor com a mesma área e ainda lidar com o impacto do clima. Sim, né? Que então, é uma variável gigantesca. Que é uma variável gigante. Então, como é que a gente traz soluções? Ou uma semente mais resistente, ou uma semente que tem um potencial genético que ativado com algum produto biológico, ela consegue trazer um maior teor de proteína, enfim. O que a gente tem observado é essa tendência, né, de olhar para as inovações e tecnologias como aliadas ao produtor rural para que ele consiga produzir mais, melhor, mantendo a rentabilidade. Muito bom. Acho que é essa tríade aí que a gente consegue falar melhor. Muito bom. Durante o painel também foram discutidos outros temas importantes, né, sobre o metano, né, que muita gente ainda tem dúvida. E quando a gente compara com o metano oriundo de fósseis, né? Sim. Como o petróleo, por exemplo, polui-se muito mais do que a bovinocultura, né? Sim. Então é interessante a gente trazer para as pessoas também. A gente até brinca, é melhor, eu não vou comer carne, mas eu ando de carro, né? Exato. Ou aviação mesmo, né? Aviação. A pecuária, ela toda a cadeia, ela tem um impacto na produção de carbono. Com certeza. Toda a cadeia, desde a roupa que você veste, do celular que você usa, enfim, qualquer cadeia, da forma como a gente construiu, ela tem um impacto. E a pecuária, ela é muito penalizada, né? Nesse sentido, não que ela não tenha um impacto. Então, eu tenho cadeias com impacto um pouco maior, menor e etc. Só que, ao mesmo tempo, na agricultura, vamos voltar lá na escola, né? Para que a gente... O que a gente faz? A gente produz as plantas. E as plantas fazem fotossíntese. E as plantas, né, retiram o carbono e fazem o alimento dela. Aquele básico que a gente aprende, né, na quarta série. Assim, às vezes as pessoas esquecem que o agronegócio... Ele faz a planta que resgata o carbono. É na quantidade necessária para que a gente possa... Não é. Mas isso é importante a gente também entender. Então, a parte da sustentabilidade no agro, ela envolve muito se você tem uma recuperação de pasto, por exemplo, se você tem uma melhoria daquele solo para ter mais nutrientes para aquele pasto. Boa parte hoje do gado também é confinado, né? Então, tem estratégias e ações que já são usadas nessas compensações, vamos dizer. Não vou dizer que não há um impacto da cadeia, ele existe, né? Mas o que a gente tem visto é cada vez mais impactos de compensações. Legal. E quando a gente conversou aqui antes de gravar, a gente estava alinhando ali sobre a possibilidade de um parque tecnológico em Londrina. Isso. Me conta um pouco dessa novidade, como é que está esse alinhamento como um divisor de águas, pensando em política pública, né? Quanta coisa acontece dentro de um parque tecnológico? Claro. Né? Então, a Sociedade Rural tem o Parque Ney Braga, que é um parque hoje de 55 histórico, hectares, né? Ele é um parque que recebe todos os anos a Expo Londrina, ele é bem conhecido, tem muito lançamento de shows. E desde 2023, esse parque recebeu o credenciamento do governo do estado para se tornar um parque tecnológico. Então, a gente chama de SRP Valley. A ideia é que seja um parque tecnológico um pouco diferente, porque lá a gente tem a pista de hipismo, tem os animais, vai ter o show, né? A ideia é essa. Mas nesse parque a gente também tem 2 ambientes de inovação.
Então, a gente tem uma aceleradora de startups, que é a GoSRP, e a gente tem trabalhado numa proposta de transforma a sua pesquisa numa startup, para quem fez um mestrado, doutorado e TCC. Incrível, incrível. E aí, muito legal, porque a gente ajuda pesquisadores realmente a criarem as suas startups. E a gente tem um hub de inovação, aí já para startups e empresas de tecnologia mais maduras, que se conecta com corporações. Então, essa corporação, uma empresa, uma cooperativa do agro, que tenha demandas tecnológicas, se conecta no hub para a gente oferecer tecnologia, seja de startup ou seja de institutos de pesquisa, porque às vezes tem um desafio que ninguém pensou ainda e é possível aproximar. Então, a ideia desse parque tecnológico é justamente essa, é a gente conseguir falar de inovação no agronegócio, entendendo que não é algo isolado, que faz parte do agro, da feira, do show, Tudo junto, do né? produtor, enfim. Então, estamos com esse projeto de médio e longo prazo de construção e consolidação do Parque Tecnológico. Ele já existe, ele faz parte do Ney Braga, mas a gente quer ampliar cada vez mais. E é legal também a gente trazer para as pessoas, né? Porque às vezes a academia fica muito distante da dor do mercado, né? Do produtor rural. Então, trazer professores, os alunos de mestrado e doutorado, resolvendo dores que eles estão vendo na prática, acelera tudo. Né? Sim, a gente vai fazer em breve, em novembro, eu tô brincando que é uma fazenda de verduras. E é uma Smart Farm em olericultura que a gente vai fazer em parceria com uma universidade local. Então, olha a linha que a gente desenhou. Essas startups que vêm do mestrado, doutorado, elas geralmente eles fazem a validação em casas de vegetação, né? Ou em vaso, eles não chegam a testar a solução em campo. Então, a gente conseguiu uma área para eles testarem. Eles vão testar com pimentão, alface, tomate. A gente vai trazer os produtores da agricultura familiar para conhecer essas soluções na prática e no campo. E, paralelo a isso, a gente vai fazer um trabalho de formação com os agrônomos dessa faculdade, com os estudantes. Porque o curso até falou, olha, Tati, é muito, muito distante o curso de agronomia, a questão da inovação, eles conhecem pouco como as possibilidades de startups. Então, a gente vai colocar as startups também para darem aulas para eles. Então, a gente acabou montando ali, é um projeto, é um programa, mas que envolve tudo isso, né? Envolve o produtor, envolve a startup que está nascendo da pesquisa, envolve quem ainda está na pesquisa e talvez possa ter uma startup. Então, esse é a nossa fazendinha de verduras, né? Fantástico. E já tem data também da Expo Londrina para 2026, já tinha comentado, onde vai acontecer tudo isso, né? Exposição, contato com startup, com tecnologia, com show, tudo junto e misturado, é isso? Sim, é de 10 a 19 de abril de 2026, a Expo 2026, e vai ser uma exposição muito especial, porque é os 80 anos da Sociedade Rural do Paraná. Que legal! E é os 10 anos do pavilhão Smart Agro, que é o pavilhão dentro da feira que a gente fala de inovação e tecnologia. Então, a gente está preparando algo muito bacana para esse pavilhão. A gente quer trazer, além de conteúdo, muita experiência, né? E essa particularidade do Ney Braga é que a gente vai levar tecnologia para que o produtor conheça e faça negócios, né? Então, as empresas, as cooperativas do agro, mas a gente também vai levar soluções para que as famílias participem, porque é uma feira que também recebe as famílias. Então, a gente tem esse desafio para o ano que vem. A gente está ainda decidindo ali o tema do pavilhão, mas uma expectativa muito grande pelos 10 anos aí dessa jornada que a gente vem falando de inovação do agronegócio na Sociedade Rural do Paraná. Caraca, que legal. Estaremos lá, né, para trazer os conteúdos, tudo que vai acontecer na Expo Londrina, e tenho certeza que vai ser um sucesso como todos os anos, né? Lota. Qual que é a expectativa de público? O pessoal que não conhece, fica o convite aqui, mas quantas pessoas passam por dia na exposição? Por dia eu não vou lembrar, mas esse último ano foram 600 mil pessoas que participaram da feira, né? E é uma feira que movimentou 1,4 bi em negócios, né? Então, ela é uma feira muito representativa já no cenário nacional. Né? Legal. E a gente tem essa particularidade, que é a nossa feira de negócios e de entretenimento. Tanto que o mote desse ano foi
você vive o agro do início ao fim do dia. Então, do início, né, ali no café da manhã e tudo, a gente fez essa brincadeira com, né, a equipe de marketing da Sociedade Rural, pensou muito bem nisso. Então, você vive o agro em todos os períodos e a feira também. Então, a feira ali no início mais de negócio e no final de entretenimento ali à noite para quem gosta do show. Fantástico, tá feito o convite, né, para o pessoal se programar em abril. Então vai acontecer essa feira de 10 a 19 de abril de 2026. Tem as grades de shows também sendo acertadas já, né, para trazer os artistas, para que as pessoas tenham esse contato também com a cultura, né? Claro. É muito importante, tudo misturado para mostrar o que o agronegócio tem de melhor, né? Então, quero te agradecer por esse bate-papo, deixar as considerações finais aqui para que a gente se encontre em outras oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco de temas tão complexos como agronegócio, sustentabilidade e inovação. Sim. Mas também convidar, né, as pessoas para que conheçam o trabalho da Sociedade Rural do Paraná na área de inovação, do posicionamento, e nos visitem na Expo 2026, que é sempre a feira que a gente faz com muito carinho. Muito bom, tá feito o convite. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Até o próximo episódio.